Olá pessoal, a resenha de hoje é do livro A Arte da Sedução, de Robert Greene. Bom, gente, esse aqui é mais um vídeo que eu vou fazer atendendo aos pedidos dos assinantes do canal. Algumas pessoas pediram para fazer resenha desse livro aqui e eu vou fazer, tá? É um livro gigantesco, tem o que aqui? Mais de 500 páginas. Não tem como a gente resumir ou resenhar de maneira muito detalhada uma obra dessa, fora a complexidade que ela tem, mas eu vou tentar falar aqui para vocês algumas coisas a respeito do autor e do livro, tá? E espero tirar as dúvidas que as pessoas têm. Bom, em primeiro lugar, esse livro aqui é um dos melhores livros que eu já li na vida, tá? O Robert Greene, quem acompanha o canal sabe, é um dos meus autores favoritos, gosto muito dele. Ele não é psicólogo, ele é formado em letras clássicas e, surpreendentemente, ele escreve muitos livros de psicologia aplicada e de maneira fantástica, porque é uma pesquisa muito profunda que ele faz a respeito dos temas, tá? Ele entende de psicologia e ele faz estudos de caso. Todos os livros dele, que são as 48 Leis do Poder, tem o 33 Estratégias de Guerra, Maestria, né? Esse aqui também, eles mostram princípios, leis, né, ou estratégias, e tem um estudo de caso. Sempre ele vai citar um autor da literatura, né, alguma figura famosa, algum político, algum artista muito famoso para ilustrar aquele princípio. Isso é muito interessante, porque dá uma contextualizada na teoria que a gente está lendo. Inclusive eu já fiz a resenha do livro Maestria, que é um livro muito bom, tá? Já está resenhado aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na caixa de informações. Então, conforme eu falei para vocês, os livros dele são de psicologia aplicada. E tem gente que não gosta do Robert Greene porque acha que ele ensina técnicas de lavagem cerebral, de manipulação de pessoas, e tudo isso é antiético. Então veja bem, os livros estão aí para quem quiser ler, certo? Você falar que é lavagem cerebral, é manipulação, então então você não assiste TV nunca mais, você não abre o seu Facebook, porque toda a propaganda que a gente vê por aí é uma tentativa de manipulação. A propaganda tem o quê? O intuito de te fazer comprar alguma coisa, não é? Então, todos os princípios de marketing, administração de empresas, de RH, sabe? Aquelas estratégias que o pessoal do RH da sua empresa usa para te convencer que aquela empresa é a melhor empresa do mundo, os benefícios que você ganha, tudo isso é calcado em psicologia aplicada, né? E eu acho que é muito importante a gente ter acesso a esse tipo de informação, porque daí você não vira um fantoche na mão das coisas, né? Você não fica lá no seu Facebook, tipo, você vê um anúncio ali do lado, né? Com aquelas cores, com aquele tipo de apelo. Por que será que é assim? Eu acho que é muito interessante a gente estudar sobre técnicas de manipulação em geral na vida, para a gente controlar desde o que a gente compra ao tipo de conteúdo artístico que a gente consome e também na sedução, né? Você não quer ser vítima de algum canalha por aí que te fale um monte de coisas bonitas para se aproveitar de você, quer? Ninguém quer ser enganado, ninguém quer ser abusado. E qual a maneira de você se defender disso? Conhecendo as artimanhas, conhecendo as estratégias que as pessoas usam para conseguir o que elas querem. E daí, se você vai usar essas técnicas a seu benefício, se você vai seduzir alguém, se você vai vender alguma coisa para alguém, aí é com você, eu não posso fazer nada. Mas eu acho que a gente não pode ser privado do conhecimento dessas coisas, porque alguém, que antiético, que triste, que feio quer fazer isso. Você vai colher aquilo que você plantou, né? Se você usar mal o conteúdo desse ou de qualquer outro livro, você que vai arcar com as consequências. Então, assim, a questão ética é uma questão pessoal, você que sabe o que você vai fazer com essa informação. E falando especificamente desse livro aqui, eu acho o seguinte, você vai aprender muitas técnicas para conquistar e seduzir as pessoas. Eu acho assim, se você gosta de uma pessoa, se você quer ter um relacionamento com ela, quer construir uma vida com aquela pessoa, você pode até usar uma técnica ou outra, né? Não tem problema. Eu acho que o problema é quando você começa a usar isso daqui para fazer as pessoas de idiota, para dar golpes, né? Para se aproveitar, para fazer todo tipo de abuso moral, físico, psicológico. Daí não dá também, né? Daí realmente não tem como. No mínimo, eu acho que a leitura vale a pena para você se defender das técnicas de manipulação que alguém pode querer fazer contra você. Alguém que eu digo pode ser uma empresa,
ou pode ser uma pessoa só. Muito bem, vamos falar do livro então. Esse livro aqui ele é dividido em algumas partes, tá? A parte 1 vai falar da personalidade sedutora. Então, como assim? Ele vai pegar exemplos de figuras históricas, de artistas, que são consideradas figuras sedutoras, pessoas sedutoras. Então, por exemplo, né, a gente vai ter a primeira figura sedutora, seria o personagem da sereia. Então, essa personalidade da sereia é uma personalidade que seduziu muitos homens ao longo da história. E ele vai citar alguns casos aqui. Eu não vou falar de todas, né, gente, porque é muita coisa. Então, eu vou dar só um exemplo aqui para vocês verem como o livro funciona. Então, no começo a gente vai ter vários tipos de personalidade. A sereia, ó, eu vou dar uma lidinha aqui para vocês, só para vocês saberem mais ou menos do que se trata. Então, olha só. Em geral, o homem se sente secretamente oprimido pelo papel que é obrigado a representar, tendo sempre de ser responsável, estar no controle e manter a racionalidade. A sereia é a figura máxima da fantasia masculina porque ela representa o alívio total de todos os limites impostos à sua vida. Na presença dela, sempre exaltada e cheia de energia sexual, o homem se sente transportado a um reino de puro prazer. Ela é perigosa e ao persegui-la energicamente, o homem pode perder o controle de si mesmo, algo que ele deseja muito. Num mundo em que as mulheres são quase sempre tímidas demais para projetar esta imagem, aprenda a controlar a libido masculina encarnando a fantasia dele. Então assim, como fazer isso, né? A gente vê muitos livros femininos por aí, seduza, conquiste o homem, agarre esse homem pelo pé e tal. Primeiro, esses livros aí, eles têm o erro que eles julgam que todo mundo é igual. Então, quem conquista e quem é conquistado é tudo igual. As pessoas não têm diferenças. Acho que a sacada do Robert Greene foi o quê? Que as pessoas são muito diferentes. A pessoa que conquista e a pessoa que é conquistada são diferentes. Você pode ter muitos tipos de conquistadores e de conquistados. Então ele previu isso daqui. Por isso que ele descreve essas personalidades sedutoras, né? Então, por exemplo, essa sereia aqui. Essa sereia é uma figura extremamente feminina que vai dar a impressão para o homem de que ele é forte e que ele manda na relação. E quais são os exemplos que ele cita aqui? A gente tem contextualizado aqui a história de quem? Da Cleópatra. A Cleópatra, todo mundo sabe que foi uma grande sedutora da história. Ela pegou 2 imperadores, o Júlio César e o Marco Antônio, né? Ela mandava em Roma, mandava no Egito. Então, enfim, o que essa mulher tinha de tão especial? Ele chama ela de a sereia espetacular, porque ela fazia espetáculos assim, ela tinha toda uma identidade montada, ela levava os imperadores para um reino totalmente pitoresco, que era o Egito, né? Cores, comidas gostosas. Então ele explica aqui no livro como que a Cleópatra fazia para seduzir os imperadores. E também tem nela o que? Ela pegou 2 caras que eram estrategistas militares. Então ela não ia falar com ele a respeito de cabelo, a respeito de unha. Ela conversava, ela era muito inteligente, falava vários idiomas, tocava instrumentos musicais. Então ela conseguia conversar com um homem de igual para igual, mas não querendo ser mais do que ele. Entendeu? Essa foi a jogada da Cleópatra, que é genial. Então ele vai explicar aqui passo a passo como ela fez para seduzir os 2 imperadores. E também ele vai contar aqui com detalhes a história de Marilyn Monroe, uma das maiores divas de todos os tempos do cinema. Qual era o pulo do gato da Marilyn? Ela era extremamente sensual, linda, bonita, ela exalava aquela vitalidade, aquela sensualidade, mas ela era uma menininha, né? Ela teve uma infância triste, ela era órfã, ela era meio doida da cabeça, tomava remédio, queria se matar, bebia. Então ela tinha aquela coisa da criança que pedia ajuda. Os homens se derretiam porque achavam que ela era muito frágil, né? E que eles tinham que tomar conta dela. Inclusive, o primeiro marido dela, que é o Joe DiMaggio, ela teve um outro marido antes, que foi um rapaz que ela casou lá só para sair do orfanato. Mas o primeiro marido famoso que ela teve foi o Joe DiMaggio, que era o jogador de beisebol. E era um cara super truculento, um grosseirão assim, não era um cara refinado. E ela conseguiu seduzir, esse cara correu atrás dela até o dia que ela morreu. E teve também o segundo marido dela, que é o escritor, como é que é o nome dele mesmo? Ai, gente, não lembro o nome dele. É um escritor super famoso, é o Arthur Miller. Então, o que aconteceu com ele? O cara era super letrado, ele era um escritor, ele era um intelectual e ele caiu no encanto dela também. Por quê? Porque esse personagem que ela criou seduzia todo tipo de homem. Por isso que ela fez tanto sucesso no cinema.
Bom, enfim, ele não vai falar só de personagens femininos, tem também personagens masculinos que os homens usam para seduzir as mulheres, como por exemplo o Casanova, que era um galinhão e seduzia um monte de mulheres. Ele vai explicar aqui passo a passo como montar esses personagens e como usá-los para atrair a pessoa que você deseja. Uma coisa muito legal também aqui é que no final dessa parte do livro ele vai falar sobre o antissedutor, ou seja, o que você não deve fazer numa sedução, né? É assim, um curso de como ser pentelho. Então são coisas que você não deve fazer, como por exemplo, ser grosso, ser sufocante, ser pão duro, né? Ser uma pessoa irritadiça, tudo, ele vai detalhar o que você não deve fazer, ou seja, como você pode estragar uma sedução. Já na segunda parte do livro ele vai falar sobre a teoria da vítima. O que é a teoria da vítima? Ele vai listar 18 tipos de pessoas, de personalidades e como fazer para seduzir cada tipo de pessoa. Então, as pessoas não são iguais. Não adianta eu fazer lá, tipo, como agarrar o homem pelo pé. Eu pegar um conselho lá e serve para todo mundo? Claro que não, porque as pessoas querem coisas diferentes. As pessoas são diferentes. Então, você vai identificar o tipo de pessoa que a sua vítima, né, o seu alvo é, para conseguir usar as estratégias adequadas para seduzir essa pessoa. Por exemplo, ele cita aqui a realeza mimada, por exemplo. Aquela pessoa que desde pequeno foi muito mimado, aquele cara que a mamãe faz tudo pra ele, é um cara muito vaidoso, não sei o que. Como é que você vai seduzir uma pessoa dessa? Jogando o jogo dele. Né? Se a pessoa é super vaidosa, o cara é super vaidoso, é super mimado, você vai fazer o quê? Você vai falar, fulano, não, comigo você vai fazer tudo, você vai fazer as suas coisas, você vai lavar a sua roupa, comigo é diferente, não sei o quê. Nunca vai dar certo um negócio desse, né? Então, se o cara ele gosta de elogios, você vai ficar criticando ele? Por exemplo, tá? Eu peguei um exemplo aqui. Então ele vai falar que cada tipo de pessoa tem uma necessidade específica e você identificando a necessidade da pessoa, você consegue preencher. Bom, e a parte 2 do livro, são vários capítulos, mais de 20 capítulos falando sobre o processo sedutor passo a passo. Então, primeiro, como chamar a atenção da pessoa, como conseguir entrar em contato com ela, como descobrir o que a pessoa gosta, né? E conseguir entabular uma conversação com essa pessoa, como conseguir o encontro com a pessoa. Só que tudo isso com muitos exemplos, conforme eu falei, de artistas, né? De histórias da literatura, porque o cara é formado em letras clássicas, então ele entende bastante de literatura. E vai falar todos os passos até a sedução se tornar física, entendeu? E o que a gente aprende com isso? Que a sedução não é uma coisa física puramente. É claro que a beleza atrai, né? O cara olha uma mulher bonitona lá, mas não é isso. A sedução é uma coisa psicológica. A sedução profunda, a sedução que dura. É uma coisa psicológica. Você tem que instalar um programa na cabeça da pessoa, entendeu? Não é que assim, tem mulher que se preocupa muito de sabe, eu vou pôr silicone, eu vou fazer plástica, porque o dia que eu tiver um silicone eu vou conseguir conquistar o João. E não é assim. As pessoas não são conquistadas por um silicone, né? Por uma maquiagem bem feita, ou por uma mulher boazinha, ou por um cara rico, né? Os caras pensam muito isso, os homens pensam isso. O dia que eu tiver um carrão, eu consigo ficar com a Maria. E às vezes não é isso, às vezes a Maria ela quer ouvir elogios, né? A Maria ela quer o pai que ela não teve, ou a Maria ela quer ouvir o quanto ela é especial, sabe? Porque a irmã dela brilhava mais do que ela. Então, a sedução ela depende de muitas outras coisas além da aparência ou do dinheiro. E no final do livro ele vai falar um pouco sobre vendas e marketing, como a televisão, as empresas, né, os vendedores usam todas essas estratégias para vender as coisas pra gente, para nos convencer a consumir, a comprar, a assistir, a ir a tais e tais lugares. Então vai falar como funciona dentro do marketing esse processo sedutor. Bom, eu super recomendo a leitura desse livro aqui, assim como todos os livros do Robert Greene. Eu acho que são livros muito bons. A questão da ética eu já falei para vocês, né? Cada um usa como quiser e colhe as consequências depois. Mas eu acho que a gente tem que saber. Ignorar essas técnicas não vai ajudar em nada. Acho que a gente saber, a gente fica esperto e a gente pode se defender contra os ataques exteriores quando eles acontecerem. E assim, é muita coisa que tem nesse livro. Não dá num vídeo pequeno pra eu falar tudo, né? Meu marido até deu ideia ontem assim, por que você não faz um curso sobre esse livro, né? Faz um webinário, faz um curso online mesmo para as pessoas acessarem e tal, com várias explicações, divide os capítulos em vários vídeos. Tô até pensando na ideia, mas é uma coisa que vai dar muito trabalho, né? Porque, ó, também, isso daqui é muita coisa, né? Então, mas não sei, tô pensando talvez um webinário pra gente discutir esses pressupostos aqui, não sei.
Gostaria de fazer um curso online, eu tenho a ideia de fazer cursos online, de montar cursos online, acho bem legal isso daí, mas não sei, quem sabe. Eu só sei assim, que eu tentei falar aqui o principal do livro, mas o ideal é que você leia, né? Que você leia o livro, que faça suas anotações. O meu aqui é bem velhinho, tem mais de 10 anos esse livro, já tá todo grifado aqui, tá todo riscado, tá meio já desmontando, mas é um livro que eu super indico para todo mundo e é um livro que deve ser lido e relido, é um livro realmente muito bom. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no nosso canal e a gente se vê em breve. Um beijo, tchau!